my students! I'm your teacher Lu. Are you alright? So it's fine. Hoje, gente, nós vamos aprender a interpretar um texto em inglês. Primeira coisa, nós temos que saber a diferença entre interpretar e traduzir. Traduzir, você tem que saber todas as palavras, né? Se o professor te pedir, traduza esse texto, aí você tem que traduzir tudo, saber todas as palavras. Interpretar, não. Interpretar, você só precisa entender o contexto do texto. Você só precisa saber mais ou menos o que o texto está falando. E, principalmente, prestar atenção nas perguntas, que aí você vai associar onde é que está o que você quer. Você vai associar onde está exatamente no texto a pergunta que está pedindo. Essa dica que eu vou dar para vocês é para vocês usarem no Enem, em textos, na prova. Por quê? Porque no Enem nós não temos dicionário, não é? Então você vê aquele texto em inglês para você marcar X, para você responder, aí você vai fazer o quê? Unidunité? Pelo amor de Deus, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso na prova nunca, tá? E é por isso que eu falo a diferença entre interpretar e traduzir. No Enem você não vai precisar traduzir o texto, você não precisa saber todas as palavras, você só precisa saber interpretar o seu texto. Ou seja, o que aquele texto está falando? Ele está falando de algum lugar? Ele está falando de alguma cultura, de alguma pessoa, alguma biografia? É isso que você tem que saber. E para isso você precisa prestar atenção em duas coisas fundamentais que vão te ajudar muito. Primeiro são palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São palavras que parecem com português. Por exemplo, restaurant. Se tiver um restaurant no seu texto, você não precisa saber tudo que está no texto, você precisa contextualizar. Mas se no meio do texto tiver escrito a palavra restaurant, food, né, que é comida, você já vai saber em que ambiente o seu texto está. Então, se tiver uma pergunta assim, esse texto se passa onde? Numa escola, num restaurante, numa praça? Você vai saber, por causa de uma palavra no texto. Então, as palavras cognatas ajudam demais, mas nós temos que prestar atenção nas falsas cognatas. E existem, tá, gente? Existem muitas falsas cognatas. Por exemplo, a palavra pretend, o verbo, né, pretend, que parece pretender, mas é o verbo fingir. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né? Os cognatos mais famosos, né, que são o push e o empurre, porque pull é puxar e push é empurrar. Então, é o contrário, é o cognato ao contrário. Então, é muito bom, antes de fazer uma prova, de fazer um Enem, você dar uma pesquisada nos falsos cognatos, para você não cair nessa cilada, porque pode te prejudicar sim. Mas, para sua sorte, em inglês são poucos falsos cognatos, tá? Em espanhol são mais, assim, eu não falo espanhol, mas pelo que a gente vê, alguns textos, algumas curiosidades, né? Eu procuro saber algumas palavras, você vê que em espanhol tem mais falsos cognatos. Em inglês são poucos, mas existem, e com certeza, numa prova do Enem, numa prova de ensino médio, vai ter falso cognado, o professor vai colocar. Então, é muito bom você dar uma lida, você dar uma estudada nesses falsos cognatos. Então, primeira coisa, palavras cognatas. E a segunda coisa, palavras que você já conhece. Porque tem aluno que acha que ele não sabe nada de inglês. E isso é mentira. Você sabe inglês, gente. Você sabe. Você sabe muita coisa porque você fala inglês o tempo inteiro e nem percebe. Quando você chega para o seu amigo e pede assim, qual é o seu WhatsApp? Qual é o seu WhatsApp? Você falou inglês. Quando você vai numa sorveteria, você pede milkshake ou leite batido? Você pede um milkshake, né? Milkshake é leite batido, até porque você pediu um leite batido, a mulher da sorveteria vai achar que você tá doido. Então você fala inglês o tempo inteiro. Qual é o seu Facebook? Então a gente fala, só que a gente nem percebe. Então a gente sabe muita palavra que vai aparecer no texto, você vai reconhecer. Então o que você faz? Quando você vir essas palavras, tanto falsos cognatos quanto palavras que você já conhece, você grifa essas palavras. Você começa a sublinhar essas palavras. E o texto, que parecia uma coisa de doido, vai começar a fazer sentido para você. Ele vai começar a fazer sentido. E aí, algumas palavras no meio, você pode precisar de dicionário, mas como eu disse, no Enem você não tem. Então, você já circulando essas palavras, você já grifando essas palavras, o texto vai começar a fazer sentido. E aí você vai nas perguntas e você, essa pergunta aqui está no segundo parágrafo, porque eu vi essa palavra ali. Então vamos testar? Porque a melhor coisa é o exemplo. A melhor coisa é testar. Então vamos fazer uma interpretação de um texto aqui pequenininho, tá?
Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Bom, gente, então, né, vamos pegar esse texto aqui pequenininho e é muito bom você ler as perguntas. Você saber primeiro o que você tem que procurar, né? Então, aqui ele tá falando quando e onde foi criada a primeira loja de departamento e como era concebida. A segunda pergunta, o que você encontra nessas lojas? Terceiro, o que se pode fazer na Black Friday? E a quarta, como foi a venda online em 2016. Então, você sabe que você vai ter que procurar. Então, quando você vir 2016, você vir a palavra Black Friday, você já sabe que a sua resposta está nessa linha. Aí você já vai procurar essa resposta. Vamos lá, então, né? Department Store. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar esse texto e grifar todas as palavras cognatas e palavras que você já conheça. Você vai ver que o texto vai ficar mais compreensível para você. Então, vamos lá. Linha por linha você vai, tá? Então, não sei o que, ó. Created, que é a palavra criado, tá vendo, ó? Criada. Paris, tal. Ó, 1850, que é um ano. Place, que é lugar. Big, que é grande. Você deve saber. Ó, options, que são opções, são produtos. Ó, specific product, tá vendo? Então, no caso, é produto específico, porque o adjetivo em inglês vem antes, entendeu? Então, opa, ó, produto específico. Vamos lá, ó. Aqui, então, ó. Então, aqui, se você souber o vocabulário, por exemplo, shoes, são sapatos, jewels, que são joias, né? Tal. Isso aqui, eu tô grifando as palavras mais conhecidas, tudo bem? Ó, today, que é hoje, ok? Buy, que é o verbo comprar, né? Ó, good, que é bom, prices, que são preços. Porque se eu estou falando no texto de comprar, prices, aí você já vai lembrar que é preço, entendeu? São palavras que você já viu, né? Que você já deve ter visto. Então, no caso, ó, choose, que é escolher. Quem joga videogame aí já deve ter visto essa palavra, né? Escolha o seu bonequinho lá. Então, né? Beleza. Word, que é mundo, ok? Então, ó, só de eu grifar essas palavras, eu sei que o texto está falando de uma coisa criada em Paris. Aí, o que foi criado em Paris? Se a pergunta está falando de loja de departamento, aqui, departamento aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui deve ser loja de departamento. Também tem que ter muita estratégia também. Opa, aqui, departamento. Então, isso aqui deve ser loja de departamento. Então, loja de departamento. Então, aqui, eu já sei aonde ela foi criada, que tem opções de produtos, que lá vende sapatos, que vende joias, que tem um produto específico, que está falando de lugares grandes, de bons preços, de escolher alguma coisa, é mundial. Então, já tá vendo? Só de eu grifar essas palavras, eu sei mais ou menos o que o meu texto está falando. E é isso que você tem que fazer, interpretar. Então, eu já sei mais ou menos o que o meu texto está falando. Vamos para o segundo parágrafo, ó. Year, ó, que é ano. Ó, day, que é dia. Thanksgiving, que é ação de graças. Tá vendo? Ó, se aqui é departamento, loja de departamento, então stores são lojas. Tá vendo? Ó, big, que é grande. Aqui, Black Friday. Opa, achei a palavra Black Friday. E eu tenho uma pergunta sobre Black Friday. Então, você vai prestar atenção nesse parágrafo. Entendeu? Então, vamos continuar. Ó, day, que é dia. Possible, que é possível. Buy, que é o comprar, né? Produtos. Grande. O que seria isso aqui? Se eu tô falando de produto, de joias, de loja, isso aqui parece o quê? Descontos. Então, descontos. Tá vendo? Opções para comprar. Online. Opa! Já vi online, tá vendo? Ó, eu tenho uma pergunta sobre isso. Como foi a venda online em 2016? Então, presta atenção nessa linha também. Ó, 2016, pronto, já encontrei. Então, uma resposta vai estar nessa linha. Com certeza. Então, ó, 154 milhões de pessoas, 3,3 bilhões de dólares. Shopping inglês, gente, não é, que é uma curiosidade, shopping inglês não é o prédio shopping igual o nosso, tá? Shopping inglês é comprar, é o verbo comprar em inglês. Ó, internet, opa, então aqui nesse parágrafo eu já sei que todo ano tem uma Thanksgiving, ok? Tem lojas grandes,
Black Friday, nesse day, on this day, né? Nesse dia, possível comprar produtos com quê? Descontos, opção de comprar online. Aqui, por exemplo, a palavra things significa coisas. Então, opções de comprar coisas online. Mas sem eu saber o que significa things, eu já sei o que significa essa palavra. Opções de comprar online. É isso que eu estou falando com vocês. Você não precisa saber todas as palavras. Eu já entendi o que esse texto está falando. Então, o que aconteceu em 2016? 154 milhões de pessoas, 3,3 bilhões. Ou seja, gastaram, tá vendo? Eu não preciso saber o que significa esse verbo. Eu já entendi já. Que gastaram isso aqui. Nas compras somente na internet. Então, com isso, vamos então responder nosso texto? Quando e onde foi criada a primeira loja de departamento? Vamos lá. Ó, Department Store created, o que significa isso? Criada onde? Paris em 1850. Então, vamos lá, Paris em 1850. Como era concebida? Então, ó, concebida aqui, ó. Concebida, big place, opções de produtos, tá vendo? Então, como que ela era, essa loja? Era uma loja grande, com muitas opções de produtos. Outra pergunta, o que se pode fazer na Black Friday? Você precisa, depois disso aqui tudo? Não, porque eu já sei onde está a palavra Black Friday. Então, vamos voltar nesse parágrafo aqui da Black Friday. Aí, meu microfone. Vamos voltar nesse parágrafo aqui. Todo ano, nesse dia, ação de graças, muitas lojas, tem muita... Black Friday. Então, vamos lá. Nesse dia, o que é possível falar aqui, ó? A resposta, ó. Possível o quê? Comprar produtos com muitos descontos. Ih, meu Deus, eu respondi no lugar errado. Esse aqui... Esse aqui, ó, não façam isso na prova, hein? Essa pergunta é na letra C. Pelo amor de Deus, não façam isso na prova. Não façam na prova. Então, o que você encontra nessas lojas? Vamos lá, o que você encontra nessas lojas? Essas lojas aqui, ó, tá vendo? Ó, shoes, que são sapatos, joias. Aí aqui você teria que saber, tá vendo? Make-up, make-up é maquiagem. Então, nesse caso aqui, mas numa prova, se você só souber isso e não tiver o dicionário, pode colocar, tudo bem? Mas no caso, são sapatos, joias e maquiagens e outras coisas, tudo bem? Beleza, não vou escrever mais não, porque deu errado aqui. Então, vamos lá, esse aqui seria aqui. O que se pode fazer na Black Friday? Comprar produtos com muitos descontos, beleza. E como foi a venda online em 2016? Então, ó, 2016, opa, 2016. Então, você já vai na resposta. Então, vamos lá, o que aconteceu em 2016? Mais de 150 milhões de pessoas, 3,3 bilhões de dólares na internet. Então, o que aconteceu em 2016? 154 milhões de pessoas gastaram 3,3 bilhões de dólares comprando na internet. Pronto. Aí você vai acertar o seu texto se você não fizer isso aqui, ó. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Coloque na linha correta. Coloque na linha correta, tranquilo? E é isso. E é isso, gente. Vocês viram que não é um bicho de sete cabeças, tá? Assim, sublinhe seu texto, veja as palavras cognatas, porque o mais importante é interpretar. Você não precisa saber todas as palavras, você só precisa entender o contexto do seu texto para poder responder. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, se eles estão precisando, tá? Compartilhe o grupo de escola, o WhatsApp dos seus amigos, compartilhe o nosso canal, se inscreva, tá? Se inscreva que agora toda semana vai ter vídeo de inglês, tá? Agora eu voltei com o canal, agora toda semana terá vídeo de inglês, pode deixar. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye!